Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Mariana, São Francisco do Glória e Cristais. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético amistoso hoje contra o River Plate do Uruguai. Ricardinho no meio campo, nada de 3 atacantes. Cruzeiro, Roger falou, Cuca respondeu. E agora, como é que vai ficar o clima? Semana de acertos para estreia no Campeonato Mineiro. A gente vai mostrar a festa de abertura aqui. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Hoje, um convidado especial, Serginho, líder do Sada Cruzeiro. Boa tarde, obrigada pela presença, Serginho. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Flávio Carvalho. Boa tarde. Fábio Pinel. E agora, então, vamos lá. Vamos entrar nessa polêmica aí do Roger e do Cuca. Primeiro, vamos relembrar aí o que o Roger falou, as cobranças do meio. Tem que saber se ele abre concorrência, né? Sem concorrência fica difícil. Agora, numa equipe de futebol como a do Cruzeiro, é lógico que ele pode ter os preferidos, mas com a qualidade que tem o elenco, se eu fosse treinador, eu nunca colocaria nenhum como titular absoluto, até porque todos têm qualidade, né? Vamos, se tiver concorrência, a gente trabalha honestamente dentro de campo para tentar jogar. Pois é, mas era de se esperar, né, que o Cuca não ficasse feliz aí com essas cobranças que o Roger fez, mas principalmente porque as cobranças foram em público. Eu também fico surpreso dele manifestar isso em público, né, porque são coisas de se conversar internamente, como eu conversei com ele um tempo longo. E aqui sempre tem transparência no trabalho, os jogadores se escalam durante os treinamentos, vocês são testemunha disso, assim como os próprios jogadores. Sempre que tem competitividade sadia, é ótimo que você obriga o companheiro a melhorar, subir o nível técnico, físico, competitivo, que tudo isso faz parte do jogo. O jogo não é só o jogo plástico, né? A beleza técnica, a beleza competitiva e física faz parte do jogo e hoje em dia é tão importante quanto a qualidade. Um acopla o outro, não adianta você ter qualidade se você não tem resistência, força, velocidade e competitividade. Não precisa ser um exímio marcador. A ocupação, a diminuição de espaço, isso tudo faz parte do que eu imagino para o futebol. Dentro desse contexto, eu tenho no meu meio-campo titular os dois meias, o Gilberto e o Montilho. O Gilberto, jogador do Cruzeiro que representou a seleção brasileira, dispensa comentários. Um jogador ocupa bem o lado esquerdo do campo. E o Montilho que ocupa a faixa direita e a esquerda também. Um jogador que foi agraciado por vocês como o melhor jogador da competição. E você não tem como agradar a todos. E eu nem estou aqui para agradar jogador. Eu estou aqui para escalar o Cruzeiro da melhor forma que eu ache que seja. E para isso tem os meus superiores que me avaliam. E o melhor para o Cruzeiro, o torcedor pode ficar tranquilo e saber que o treinador está fazendo certo, que o melhor é esse que a gente põe em campo. E que um time não se faz apenas de 11 jogadores, se faz de um grupo. No qual o Roger, ano passado, foi importante, entrando no meio tempo. Entrando jogos inteiros, entrando 2 minutos, não importa o quanto se jogue, sim a maneira que você jogue. Comigo, ele jogou 26 partidas, sendo 10 titulares e 16 entrando, de 32 ou 3 que eu tive aqui. E outras ele teve machucado, então ele teve quase 100% dos jogos atuando. Não tem por que estar se queixando. Até porque futebol é um esporte coletivo. E quando você pensa no individual, como o Roger hoje pensou, e eu não tiro o direito dele de pensar, mas eu não posso agir assim, você está pressionando o teu companheiro de uma forma indireta e sem querer. De repente está induzindo a 15, 20 minutos de jogo, a torcida a cobrar mais de um ou de outro jogador, pela imposição que de repente está acontecendo, não nas 4 linhas, e sim fora dela. E para mim não serve. O que serve é ali. Ali que tem que ser o melhor e se autoescalar. Sempre vai ter competição e os melhores vão jogar. Inclusive ele, se ele for o melhor. Coisa que hoje não é. Pois é.
Nós dissemos ontem que o Roger, você pergunta, ele responde, com o Cuca acontece da mesma forma. Perguntou, ele respondeu. Acho que o Cuca esclareceu bem a situação do Roger ali. Algumas coisas nós já vimos comentado aqui, que a própria situação dele na reta final do Brasileiro, ele entrou em alguns jogos, foi bem, mas isso não credencia efetivamente a ganhar a vaga, como o Cuca mesmo disse, no grito. Né? Vai ter que ser em campo. E vou dizer uma coisa, a torcida, claro, pelo Twitter, todo mundo disse, falou assim, mas foi a imprensa que perguntou. O papel da imprensa é perguntar. Né? O papel da imprensa é esclarecer. Quem responde ou não é o entrevistado. Né? E eu acho que essa situação toda poderia ter sido resolvida internamente, já que o Cuca disse que conversou com o Roger. Se ele conversou, o que ele falou para a gente, ele expôs para ele. Até ontem, Edmar, aqui mesmo no Minas Esporte, eu até elogiava a postura do Roger de estar cobrando durante a presença do treinador, coisa que ele não fez no ano passado com o Adilson Batista. Em relação ao ano passado. Mas, tendo em vista que o Cuca já conversou com ele, esse assunto internamente, aí muda o contexto. Aí, então, de fato, o Roger poderia ter segurado um pouquinho a onda, não precisava ter ido a público para reivindicar essa posição dentro do time titular. O Cuca deixou bem claro que a parte física do jogador é a que compromete neste momento. Destacou que tem qualidade, fez uma boa reta final do Brasileiro no ano passado, mas a parte física deixa a desejar e que ele hoje não é o melhor. Então, acho que fica difícil discutir com o treinador nessa situação. Eu discordo do Cuca, por completo. Porque eu acho que hoje a parte física do Roger é melhor que a do Gilberto. Tanto que ele provou, naquele calor lá de Uberlândia, que ele entrou e foi melhor que o Gilberto. Agora, também o Roger respondeu a pergunta de um repórter, que perguntou para ele se o Gilberto era o titular do time. O que o Roger respondeu? Eu vou brigar no campo. O repórter só relatou o que o Cuca falou. Disse. Exatamente. Os dois eram os titulares dele. E o que o Roger falou? Eu vou brigar no campo para ser titular. Certo? Isso que ele respondeu. O que ele também disse o seguinte, que o treinador não pode chegar e falar assim, isso aqui é titular absoluto. Certo? Entendo o Roger e entendo o Cuca também. O Roger tem o direito, porque tem personalidade, e fala. Não esconde. E acho que é muito mais do que ele fez, virar público e falar, do que chegar depois que o treinador for embora, como fez aí em outros jogadores. Mesmo. Não, ele fez... Não, ele mesmo Exatamente. fez na saída do Adilson. Então, ele fez agora a coisa certa. Hoje, para mim, o Roger é titular absoluto do time do Cruzeiro. Para mim é titular. É melhor, tá melhor que o Gilberto, tá mais condicionado que o Gilberto, é mais novo do que o Gilberto. O Gilberto tem entrado, principalmente na partida com o Uberlândia, não fez nada, e o Roger simplesmente deu passe para o segundo gol. Essa é a minha opinião. Agora, claro que vai ter muita gente que vai discordar de mim. É porque o Cuca está lá todos os dias acompanhando e vendo os treinamentos. Então, ele acha que o Roger não está melhor que o Gilberto. Então, aí eu sou obrigado a concordar com o Cuca. Se ele vê os treinos todos os dias e tem todo o trabalho da equipe técnica dizendo que o Roger não está melhor do que o Gilberto, aí eu acho difícil o Roger querer pleitear uma posição na equipe titular nessa situação. E concordo só quando você disse que ele fez o certo em cobrar uma postura, coisa que ele não fez no ano passado, esperou o Adilson sair. Mas, se ele conversou com o Cuca antes dessa entrevista e já sabia da situação, aí eu acho que ele não foi tão certo assim. Mas eu vou dizer o seguinte, Flávio, eu não sou preparador físico, eu não fiz educação física. O Cruzeiro tem uma competentíssima comissão técnica, principalmente nessa questão física. Eles são extremamente avaliados e muito bem avaliados. Quem sabe o contexto físico ou não de um jogador é quem está lá dentro. Então, dentro dessa questão, eu não questiono o Cuca. Agora, na questão do Roger ter vindo a público e falar, eu digo sempre o seguinte, você tem que primar principalmente pelo grupo. Você não pode expor um grupo, um time, um clube, virar matéria nacional como virou hoje, da forma como o Cruzeiro está. Quais eram as manchetes que a gente viu hoje? Às vésperas de uma estreia, Cruzeiro tem problemas internos. Então, acho que isso tudo é a imagem do clube. Para isso, todo mundo tem responsabilidade, e principalmente quem vai para frente das câmeras, quem dá as entrevistas. Então, isso é consciência profissional. Mas o Cuca também poderia ter falado ontem e simplesmente não ter tocado no assunto e ter chamado o Roger no canto. Ali, ele já tinha conversado com ele. Vai morrer o assunto aqui. Mas aí chamado o Roger, vai morrer o assunto aqui. Agora, a gente analisa, eu, por exemplo, eu não vou no treino, nem o Fábio vai ver treino, nem o Serginho vai ver treino. A gente analisa o jogo. É o resultado final. Tudo que acontece no treinamento é o resultado final que vai acontecer no jogo. Então a gente analisa pelo jogo. Esse que é o mais importante, porque tem leão de treino. A gente sabe disso. Tem gente que treina, o Minelli até dizia que o treino, o coletivo é a consagração do reserva. Né? O treino é uma coisa, o jogo é jogo. No jogo,
o Roger está melhor do que o Gilberto. Essa é a minha opinião, pelo que a gente está vendo. Agora, o que está vendo lá dentro, parte física, essa coisa toda, para nós, não interessa. Interessa pra gente é o jogo. Ah, interessa, porque depois a gente vai cobrar Só aqui que o falar o time tá seguinte, lendo. eu não vou a treinos como eu ia todos os dias, mas eu acompanho alguns e eu acho importante acompanhar treino, porque aí a gente vê no jogo se o que foi treinado está sendo colocado em prática. E é tem uma importante questão que eu acompanhar. acho que pode deixar claro o seguinte, aqui a gente não está defendendo nem o Cuca e nem o Roger. Isso Claro é que uma definição não. que eles têm que ter. Exato. E nessa questão, assim, se Gilberto está melhor, se o Roger está melhor, isso é uma definição do treinador. A gente depois vai cobrar dele. E o Uma Cruzeiro tem coisa diretoria competente, ou né, outra. Gilmara? O que eu estou questionando aqui é a forma como a coisa foi levada. Exatamente. Poderia ter acontecido de uma forma mais profissional dos dois lados. O Roger é um jogador extremamente experiente, já passou pelos principais centros do Brasil, conhece perfeitamente o que é a pressão de uma imprensa numa entrevista como essa, sabia perfeitamente o que estava falando. Ponto. Por que o Cuca respondeu? Porque ele sabia que o Gilberto sabia tudo, que Agora, o Roger sabia é um tudo ponto isso. bom pro Cuca também, porque são dois jogadores, são dois bons jogadores que querem brigar pela posição. Tá, mas dá pra brigar lá dentro, né? Certo? É, ué. Agora, o Cruzeiro tem uma diretoria competente, lá tem o Valdir, tem o Dimas, tem o Zezé, que quando assume a coisa lá dentro, resolve, vai botar panos quentes, até sexta-feira vai estar tudo resolvido, certo? Agora, o que a gente pensa é o seguinte, um falou uma coisa, se o outro quisesse lavar roupa suja, então que ficasse quieto também, e não, vamos conversar de novo. Roger, você entendeu o que eu falei com você? Não. Então, é essa a situação. E não vir a público também E falar só para dar um exemplo... o que ele falou. E só para dar um exemplo para o torcedor, quando ele coloca a imprensa nessa situação, era simples. Na pergunta para o Roger, olha, o Cuca falou que o Montijo e o Gilberto são os titulares. O que você acha disso? Vou brigar. Exato. Ele não precisava ter ido por onde ele foi. Né? E da mesma, são essas situações... E a mesma coisa para do nós, Cuca. da O imprensa... Roger falou isso aqui, ele falou assim, eu vou conversar com o Roger. Mas aí foi depois, né? Pois é, Que a mas aí vaca já tinha eu vou ido pro conversar com o breche. Roger. Né? A vaca já tinha ido pro breche. Serginho, o vôlei tem dessas coisas também? Tem, mas Tem essa- preferência o pessoal não fala. Resolve mais internamente. né? Não é bom, né? Fica um clima ruim dentro do grupo, porque um atleta se diz insatisfeito em público, é complicado até para contornar a situação com aquele companheiro que ele está jogando ali dentro do campo e no dia a dia, no treinamento, né? Nós já a tivemos disposição. casos no vôlei, Mara, que também foi a mesma coisa, Serginho. Eu me lembro que o Adson Lima era técnico da seleção brasileira, de Mara se lembra sim. bem, o caso da Ana Moser, que veio a público desmoralizar o Adson, dizendo que ele não dava treinamento direito, né? E a imprensa nacional queria um técnico de São Paulo na seleção brasileira, no feminino, né? E aí fez aquela lambança toda e acabou derrubando o Adson Lima. Tem Então, acho que recente do no vôlei, Ricardinho quando tá no também. auge a coisa também... Tem eu acho- recente do Tem Ricardinho também. né? Do Ricardinho. No caso da Ana Moser, trabalhar com mulher é mais difícil, né? Elas são mais Elas são o complicadas quê? de lidar do que os homens, é a verdade. Ah? Os técnicos têm essa reclamação. Falou que lidar com ele é muito mais fácil você falar com ele na cara ali, conversa, tiver que brigar, vai brigar dentro do vestiário e acabou. E com a mulher eles têm mais dificuldade de conversar por vários É motivos. porque a gente tem mais argumento, né? E vai mais pro diálogo. Não passa por aí? Não sei porque eu não sou treinador, eu só escuto dos que já Mas foram dos vai ser dois times treinador já um me dia, né, disseram. Serginho? Espero não ser, viu? Espero mudar de profissão. Ô, Serginho, mas voltando só para o pessoal entender, a gente sempre usa o vôlei na questão do exemplo do profissionalismo, né, da organização. A gente está com a Superliga aí fazendo maior sucesso, tanto feminino quanto masculino. Talvez eu tenha entendido a competição nas duas como uma das melhores que a gente viu nos últimos tempos, até por a gente pode dizer que as equipes estão muito regulares. Né, mesmo com a volta de todo mundo que a gente viu aí em termos de seleção, mas hoje está difícil de você dizer que você vai para um jogo e você tem certeza que tal time é favorito. Né, e a gente fala muito desse profissionalismo do vôlei. E você disse aí que vocês tentam resolver dentro, né, com vocês lá, discutindo, enfim. Agora, tá querendo a posição do outro é extremamente normal. Normal, natural. Essa também disputa acho. é natural. Mas E não é- até de chegar para o treinador e dizer assim, olha, até questionar, você não acha que, o que eu preciso fazer para poder fazer isso? Internamente, é normal. Sim, Concorda? concordo e acontece. Eu acho que acontece. No vôlei acontece também. Mas não acontece com essa proporção que é criada, principalmente perto de uma estreia de um campeonato tão importante quanto a Libertadores. E fica Agora tem uma complicado. coisa no vôlei também, porque a posição mais tranquila é a de líbero, porque não tem substituto. Tranquilo é uma posição mais difícil, porque Pois o é, mas não líbero- tem substituto. Não, por isso mesmo que é mais difícil, porque o cara não tende a jogar mal. Pois é, Quem ué. vai estar no Cobrança lugar maior. dele? Não tem. Ele não vai ganhar o jogo fazendo ponto, não, mas ele perde o jogo. Perde, Então é a posição isso aí. mais difícil, não é a posição mais Eu tranquila. digo que o único que não tem substituto é o líbero. Mas mais fácil é quem tem, que pode jogar mal, sentar no banco e ficar quietinho ali, escondidinho. O líbero não, meu amigo.
Tá mal? Fica aí na quadra aí, ó, até acabar o jogo. Ô Serginho, ontem eu até estava acompanhando a partida do Campinas contra o Minas. A gente viu uma vitória belíssima do Minas de virada, 3-2. Claro que o Minas apresentando... Fora de casa, né? O jogo foi no interior paulista. E mais do que isso, nós vimos ainda o Minas apresentando aqueles erros que ele vem tendo, né? De passe, de saque. A gente sabe que ele está sem 2 importantes jogadores punidos ainda pelo STJD. Só vão poder voltar exatamente na partida contra o Vôlei Futuro, que foi onde começou a confusão toda. Então, você sente que e até dentro disso que eu estava dizendo, que as equipes chegam hoje sem esse favoritismo, porque por tudo que o Campinas fez ontem, ele parecia favorito na partida, né? Dentro de casa, eu acho que eles tinham um certo favoritismo pelo apoio da torcida. Mas quando os atletas saíram do Brasil e foram para o exterior, teve muita oportunidade para os jovens jogarem. E os jovens jogaram vários anos. E hoje em dia, eles não são aqueles jovens ruins que ficavam no banco para as estrelas jogarem. Eles já têm uma certa bagagem de ter jogado a Superliga. E agora os atletas voltaram de fora e fez com que ela ficasse mais forte. E até os jogadores que antigamente eram reservas, hoje são titulares e titulares de nível bom. Então isso faz a Superliga ser equilibrada. Por isso a gente não chega no ginásio e fala, esse vai ganhar de 3-0. Isso não acontece mais. E para o atleta principalmente não pode pensar nunca que ele vai entrar na quadra e vai ganhar, porque senão é derrota na certa, é um relaxamento e aí o time vai por água abaixo. Agora, tem uma coisa, Serginho, que a gente anda no vôlei, e eu acompanho o vôlei há muitos anos, né, a gente acompanha desde as categorias de base, o vôlei sempre vence o melhor time, certo? Sempre, dificilmente dá zebra no vôlei. Agora, é claro que esse ano a Superliga, ela se igualou muito, né? Você pega o time de Florianópolis, que era até então o bicho papão, né? Já não é mais hoje esse bicho papão. Né? Tem perdido partidas aí. Você pega Montes Claros, ano passado, fez uma partida, fez a Superliga espetacular. Né? Esse ano já não está o mesmo time do Montes Claros. Tanto que eliminou vocês na semifinal. Né? O ano passado, eliminou o Cruzeiro na semifinal. Então a gente não está vendo. O próprio time do SESI, que perdeu uma partida só, não é aquele super time ainda para você dizer assim, esse vai ser o campeão. Eu acho que a distribuição de jogadores esse ano, né, por parte do Cruzeiro, do SESI, do time de Florianópolis, né, e a gente está vendo aí que o próprio time Vôlei do Futuro, que investiu bastante também, não está rendendo o que sabe ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Existem 2 pontos que eu coloco como primordiais. O bom time que é feito no papel, que eu já fui campeão várias vezes antes de jogar, e na hora que chegou no campeonato eu perdi. Que o meu time era favorito, que o meu time só tinha estrela, e eu perdi com o time favorito, só tinha craque de bola, e o nosso time perdeu. E ano passado, quem fala? O Montes Claros era favorito, o Montes Claros ganharia o Campeonato Mineiro, o Montes Claros chegaria à final da Superliga. Primeiro ano, hein? Ninguém. Isso é claro. Nós, atletas mesmos, não comentávamos, colocávamos o Montes Claros ano passado como 8ª, 7ª força. E chegou, por quê? Não era um time muito bom no papel, né? Mas tem um baita treinador que é o individual, mas ele era no coletivo. Mas coletivamente eles se acertaram muito bem, exato. muito bem. E isso fez com que o time desse certo. Então, é Mas tinha difícil bons comparar. jogadores Bons jogadores, com certeza. Teve aquele menino... Mas que foram aparecendo com o próprio Lorena no decorrer da o partida. caso Ninguém do Lorena, lembrava por do exemplo, Lorena desequilibrou mais. ano passado. Né? No decorrer da Superliga é que eles foram aparecendo e mostrando a realidade que eles tinham. Mas a gente está correto. Ninguém no início dizia assim, nossa, que bacana o Montes Claros fez uma equipe de vôlei, está na disputa, e isso é legal para Minas Gerais. Mas ninguém apontaria da forma como chegou. Foi surpresa. É uma grata surpresa para Minas Gerais. Minas Gerais merece ter 3 times de nível, a torcida lota os ginásios, isso é muito bacana para o estado. E para uma torcida apaixonada de vôlei em Minas Gerais. Montes Claros caiu um pouquinho, mas é bom lembrar que tem 2 jogos a menos que o SESI, que está na liderança. E eu acho que a CIMED não está tão mal assim não, viu, Flávio? A CIMED tem só 2 derrotas, assim como o Cruzeiro. Não é que eu estou dizendo que está mal, não. Estou dizendo que você, o ano passado, a CIMED é a favorita, a grande favorita. Esse ano você não aponta a CIMED como grande favorita. Eu acho que SESI, Cruzeiro e CIMED são os favoritos. Pois é, mas você já não tem um só. Não. Né? Então você já tem mais. Mais as equipes. A gente vai voltar conversando com o Serginho já.